Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, o WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui do meu lado é o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Aqui do nosso outro lado da mesa, então, Diego. E aí galera, tudo bem? Diego, líder de projetos da WePlan. Para finalizar, o nosso... De volta. Líder de negócios da WePlan. E aí galera, Renan, líder de negócios da WePlan. Então hoje é um episódio para retrospectiva. Show de bola, cara. Fala bastante coisa aí legal. Maravilha, galera. A gente pensou então em trazer aí algumas métricas, alguns dados, muita informação sobre como que está o andamento do nosso projeto, do nosso podcast. E depois, na segunda parte, também a gente vai trazer algumas métricas de negócio, né, Renan? Sim. Que é importante para todos que estão ouvindo conhecerem a performance da WePlan, conhecerem como que ela está se desempenhando no mercado, então acho bem bacana. Vamos começar então trazendo alguns números curiosos sobre o nosso podcast. Então eu tenho aqui do meu lado a colinha no Note, né? Então temos aí quase 2.000 visualizações, né? 2.000 pessoas sentaram, tiraram seu tempo para escutar o nosso conteúdo. Então, acho bem importante a nossa audiência estimada aí em torno de 29 pessoas que nos ouvem assiduamente, né? Então, isso varia muito de episódio para episódio. Às vezes bate 100, 150, mas a nossa média é 29. É aquilo que eu já falei outro dia. Imaginem uma sala de aula, né? De 30 pessoas também. E a gente está sempre falando para uma sala de aula. Então, acho que é uma métrica importante. A gente tem também os episódios mais vistos, né? Então, os top of mind, talvez os 3 mais vistos. Então, aqui a gente tem em primeiro lugar móveis planejados nos Estados Unidos. Olha como desperta curiosidade da galera. Todo mundo quer saber como é que funciona lá fora. Aí, Guilherme, tá top 1. Tá. Vamos passar essa métrica pro Guilherme lá. Exatamente, cara. E loucura que esse episódio ele tá 50% em média acima dos demais. Eu nem vou falar números aqui, mas é um episódio que chamou bastante atenção, né? Curiosidade do... E realmente assim foi lógico, a gente trouxe diversos assuntos bacanas aqui, muito conteúdo, mas falando bem pro nosso meio, o nosso nicho de imóveis planejados, foi uma troca bem bacana, porque até para nós, né? Uma curiosidade de saber como que de fato funciona o mercado lá fora. E feito por brasileiros como a gente, né? Então... E recentemente a gente reforçou com o Apne, que é onde o Guilherme trabalha. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais vai a fundo o trouxe conteúdo. O Rafael Napoleão, né? Foi bem bacana. Conseguiu explicar aí como é que funciona o mercado lá. E isso é bem interessante, não foge muito do que a gente está fazendo aqui. E dizer também que a gente está fazendo muita coisa boa. Que o brasileiro tem muita coisa boa aqui nesse segmento de arquitetura. A minha tese é da curiosidade mesmo, assim, como é que é esse mercado lá fora? E daí, quando o cara ouve o episódio, esse ele vê vende. que... Exatamente, esse é o clickbait do episódio, né? Mas daí o cara ouvindo, ele descobre que é um produto brasileiro que tem do lá pra fora e que a gente produz tão bem quanto. Acho bem bacana isso. A gente tem aqui também uma métrica que a gente já produziu em torno aí de 50 horas de conteúdo. E falando em horas, aquilo que a gente comentou no WhatsApp esses dias, né, Ismael? Nem sonho a gente conseguiria produzir tanto conteúdo gastando de 1 a 2 horas por semana do tempo de vocês, né? Então, para ver a versatilidade, flexibilidade, a acessibilidade dessa mídia do podcast, como ele é inclusivo, como ele é fácil e como ele alcança. Depois a gente vai entrar nos frutos, mas pensando assim, do tempo de vocês, de tudo que vocês estão empenhados aí, cara, parar de 1 a 2 horas para produzir conteúdo e chegar nesse nível de conteúdo que a gente tem. E é uma coisa legal que não é um conteúdo efêmero, não é um conteúdo que é temporário. Ele é um conteúdo que tá para sempre. Então... E o quanto a gente fazer isso nos ajuda também até a gente se desenvolver como pessoa, né? Porque é um aprendizado diário, semanal que a gente tem aqui, porque de fato a gente traz pessoas muito inteligentes e que a gente aborda diversos assuntos. Até a gente fala, né, que é um podcast pra gente falar muito sobre inovação, empreendedorismo, não só focado realmente em arquitetura e imóveis planejados. E cara, não sei vocês, mas eu
adoro fazer isso aqui, cara, é muito bacana. Cada reunião que a gente faz aqui para debater uma pauta e gravar um podcast é uma sala de aula. Para nós que estamos fazendo uma sala de aula. É um aprendizado contínuo, porque todo o conteúdo que a gente traz aqui, a gente passa uma informação pro ouvinte, para quem tá do outro lado, mas também a gente aprende muito com isso. Às vezes é normal você estar aí dentro do mercado há 10, 12, 15 anos e de repente vem um colega ali te dar uma dica do lado que você nunca tinha ouvido falar. Então, realmente, a sala de aula eu acho que é um bom comparativo para resumir um podcast. Eu costumo dizer que você buscar conhecimento, aprender, ter a prática de aprender é uma coisa, mas você ensinar isso depois é um outro nível. Então, a gente passando conteúdo aqui, a gente aprende muito. Como, entre aspas, professores da nossa área, do nosso conhecimento, a gente também aprende muito no momento que você ensina, ou seja, no momento que está passando informação. E falando em evolução, eu tenho uma métrica aqui que eu não anotei, mas que eu lembro de cabeça, o quanto a gente evoluiu na nossa prática de oratória, na nossa prática de condução. Eu lembro do primeiro episódio do Renan, que eu tive que cortar um monte de parte, assim, que eu tava nervoso. Começou a ficar mais fácil o trabalho agora. Eu lembro do Ismael assim, relaxa, cara, tu sabe... Relaxa, tu sabe. Verdade. É só falar, né? Então, num sábado de manhã, né? É meio travado e boca seca e aquela suador, coisa suando frio. E, cara, que eu tô falando. Né? Piripaque do Chaves. É o piripaque, boa. E falando também dos NES, depois do episódio do Juliano, eu até comentei aqui antes em off, quando ele tava, o quanto a gente começou a olhar pra si mesmo, pra maneira como a gente fala. Eu contei, pelo menos no episódio ali da Thalita, do Credenciado, episódio número 40, que em torno de 3 a 4 NES que eu pronunciei. E antes, eu costumava falar 3 a 4 NES dentro de uma frase. Então, como a gente está cuidando melhor da nossa fala, como a gente está também olhando para a nossa respiração, para a maneira como a informação que a gente quer passar, como a gente está se organizando nas pautas, né? Como a gente está profissionalizando ainda mais esse negócio que começou lá no episódio número 1 com uma intenção apenas de passar muita informação, né? Falando em episódio 1, o primeiro episódio então foi ao ar dia 25 de fevereiro. Exatamente. E ele foi gravado com, a gente já mencionou aqui, com fone de ouvido, conectado no celular, o Johnny em casa, eu aqui no escritório. E hoje a gente já tem aí um equipamento que nem sei o nome de onde fala aí, um equipamento que façam propaganda faz uma gravação linear, sem cortes. Melhorou a infra, né? É um equipamento aqui, um mixer, gravador, enfim, tem backup. Então é um equipamento profissional para garantir aí melhor qualidade de captação e também nos libertar de um monte de fio parafernália. Eu lembro que quando eu ficava ajustando ali, o Ismael ficava me olhando, né? Onde que vai dar problema agora? E falando em problema, a gente não teve, vamos falar assim, a gente teve muita sorte porque não tivemos nenhum problema de perder informação ou ter que regravar episódio. Isso acontece muito com a galera que grava podcast. Eu considero que teve uma certa sorte. Teve apenas um ou outro episódio que eu lembro que nos primeiros a gente gravava ali com uma estrutura mínima, que a gente pedia para cada um trazer o seu fone de ouvido de casa e gravar no smartphone. Tinha gente que não sabia, tinha convidados que não sabiam nem que existia o gravador de voz dentro do smartphone, para vocês terem uma ideia. E aí a dinâmica é todos passam o áudio pro Johnny. Passa o áudio pra mim. Imagina cada um com áudio, cada um com formato. Aí... Então, quer dizer que aquele amiguinho do Johnny, o Murphy, tem colaborado com ele. Esse cara, ele tá me respeitando bastante. Mas eu acho que isso aí é raízes da faculdade. Eu lembro que a gente já perdeu coisas, então tu já sabe que tu tem que mandar pro e-mail, salvar no pendrive, mandar pro amigo, né? 3, 4 versões do mesmo arquivo. E acho que isso fez com que a gente também... A gente cria casca. Aquilo que você falou. Quando eu gravava no smartphone, a primeira coisa que eu fazia quando acabava o episódio aqui, eu ligava o Wi-Fi e mandava pro Drive. Porque daqui até em casa eu não sei o que vai acontecer. da tamanha a noia de não perder do cara. As coisas, eu entendeu? acho que isso é competência, não ter perdido nenhum episódio, com certeza é competência.
E o Johnny fez total diferença para nossa evolução também. E o podcast da WePlan foi até se a gente estava numa reunião aqui do time, a gente conversou um pouco sobre isso. Foi um exemplo muito bacana sobre o MVP. Então, às vezes você fica naquela, cara, preciso lançar um produto novo, alguma coisa. Primeiro vamos testar. E tu testa, cara, tu vai pra guerra com as ferramentas que você tem em mãos. Então, foi lá o Ismael e o Johnny só com um fonezinho, celular, gravador, fez acontecer, foram pros próximos, daí a gente já trouxeram outras pessoas para participar. E a gente viu que aquilo começou a ter aderência e, bom, vamos transformar isso realmente num produto. Então, aí sim, depois se melhora a questão de estrutura. Agora a gente já começou a gravar também. O Johnny aí cada vez investindo mais em tecnologia para a gente melhorar cada vez mais o áudio, né, o nosso produto. Então, foi um caso muito bacana de MVP que deu certo e a gente transformou em produto. É o que eu sempre digo, se a gente esperar o momento certo nunca vai chegar. Para qualquer coisa na vida, se você for pensar. Posso falar assim, o momento certo de ter um filho, o momento certo de trocar de emprego, o momento certo de comprar uma casa, o momento certo de mudar a carreira. Se você esperar o momento certo, se você não fizer o momento certo aparecer, vai ser muito difícil ele acontecer. Porque o mundo não gira em torno do teu umbigo, vamos falar a verdade. Exatamente. É você que tá nele, então você que tem que fazer isso acontecer. E tem aquela frase, né, que se você não sentir vergonha do primeiro lançamento que você fez, daquela versão, primeira versão, é porque demorou demais para lançar. E de fato, até a gente tava falando sobre isso agora, né, agora há pouco. Se a gente olhar os primeiros episódios e olhar o que a gente tá entregando hoje, é nítido a evolução que a gente teve em todos os sentidos. Oratória, postura, a qualidade na gravação. Então a tendência é a gente só vídeo agora. Então... E tem a frase, aquela que a gente já usou aqui outras vezes, e que é um clichê, mas consistência, né, gera relevância, e relevância gera autoridade. Hoje a gente consegue ter já uma noção do que é um podcast, o que é um episódio, uma pauta, como iniciar, como terminar, como deixar uma conversa melhor de ouvir, mais gostosa de ouvir. E uma parte importante também é que a gente conseguiu empolgar outras empresas que estiveram com nós a ter o seu próprio podcast, a comunicar, a educar o seu cliente. E o exemplo arrasta. Eles viram que a gente conseguiu fazer algo que, na teoria, vamos dizer, na parte técnica, se tornaria caro, porque daí tu pensa em estúdio. E aí é sempre bom a gente ter pessoas que pensam diferente. Quando eu falei, vamos fazer um podcast, daí eu falei, cara, mas e cadê a estrutura? Aí o Johnny falou, cara, nós vamos gravar com fone. Então são pessoas que vão arrastando a gente para fazer coisas melhores. E posso só complementar, hoje... só com o negócio, porque daí eu me lembro que nós estávamos numa reunião e acho que foi a primeira vez que o Ismael falou sobre um podcast. Estávamos na presença de profissionais do mercado que nos falaram assim, cara, é muito difícil e gera muito custo. Na hora, meio que deu um balde de água fria na gente. Mas aí foi lá o Ismael, foi atrás, conversou com o Johnny, enfim, aí é a história que a gente tava falando. Exatamente. A primeira coisa que eu falei pro Ismael é o seguinte, a estrutura, a tecnologia, ela não deve ser um limitador para nossa vontade de produzir. A gente tem que fazer apesar de, e não deixar de fazer por causa de. Do tipo, nossa, temos que fazer um podcast, mas será que precisa ter o formato e ter a qualidade de um estúdio ou de um canal de TV ou de um canal de podcast já estabelecido? Porque a gente olha, né, para os grandes e diz, poxa, a comparação parece fácil, mas aquilo que eu falei pro Ismael, a gente começa com o que tem, plataforma gratuita, os equipamentos a gente tem, o smartphone, todo mundo tem um fone em casa, né? Então no começo cada um trazia seu fone, olha que loucura, foi ali que um dos episódios a gente falhou e não captou de um fone, então como que tu vai esperar, né, que o cara traga um fone que funciona? Eu não tenho a métrica, Johnny, mas em fevereiro, então, quando a gente deu um start no podcast, logicamente nós éramos os únicos que ouviam e a gente conseguiu disseminar um pouco no início, mas hoje, falando em Chapecó, a gente está falando em 6 empresas que têm podcast. 6 podcasts ativos, no mínimo. Eu acho que deve ter mais, porque antes a gente não via.
Aí depois começou o SCC Cast, que é do Júlio Anderson, que veio aqui participar com nós. Agora já tenho vários podcasts aí que são daqui. E tomara que a gente tenha empolgado essa galera. Porque, cara, comunicar e levar conteúdo gratuito e da forma que é a mídia, não tem preço, assim. Acho que é mais um propósito que a gente vai cumprindo aqui como empresa e como pessoa. É aquilo que o Renan sempre diz, quando a gente não está trabalhando, quando o pessoal aqui não está trabalhando no operacional, no dia a dia da empresa, a gente está gravando podcast. E gravando podcast, a gente está fazendo a nossa network, está fazendo novos amigos, fazendo novos negócios. Então vou falar um pouco mais aqui do nosso alcance. A gente está aí predominantemente sendo ouvido no Brasil, 86%, mas a gente também está lá fora, Estados Unidos 13% e os outros países como... Tem alguém na Alemanha nos ouvindo aqui, pelo menos é o que... Tem algum parente do Wesley. Ou análise de projeto. Ou é o nosso TI que está usando VPN, né? Ou pode ser também. VPN da Alemanha, tudo bem, pode ser. E também a gente tem a predominância aí no canal do Spotify, 76%. Então, o Anchor, que é a nossa plataforma, é do Spotify. Apple Podcasts em segundo lugar com 5% e o restante navegador e outros agregadores, enfim. A predominância também é do gênero masculino, então 71% do nosso público é do gênero masculino e 27% do gênero feminino e o restante não especificado, enfim, não determinado. E a faixa etária não é também não é uma surpresa que a faixa etária está 50% na faixa dos 28 a 34 anos, que é essa galera aí mais nova, que também conhece essa mídia, acompanha mais essa mídia, novos formatos, novas maneiras de ligar dentro conteúdo. da nossa faixa etária também, né? Dentro da nossa, perfeito. Fugi um pouquinho da minha, mas tudo bem. Aí, em segundo lugar, aí 35 a 44 anos, eu acho que isso também expressa um pouco mais da parte business, corporativa, enfim, desse pessoal mais velho, mais tarimbado. Em terceiro lugar, 23 a 27 anos, aí que realmente é a galera que está começando no ramo aí. E tem uma métrica também que é bem legal, bem importante, que o Renan esqueceu de fazer a perguntinha básica. Que episódio? Posso fazer? Pode fazer então. Johnny, qual é o episódio que nós estamos hoje gravando? Tu tem essa métrica, Johnny, de quantas vezes o Qual episódio chegamos? Cara, o Renan não pediu poucas vezes, acho que umas 3 ou 4 vezes ele não perguntou qual era o episódio. Então tá bom. Outra métrica legal é que eu acho que eu errei umas 3 ou 4 vezes o número do episódio. Tô me enganando, cara. Sabe por quê, cara? Porque assim, a gente tá gravando um número, mas eu tô editando outro. Ou talvez 2 outros. Então eu tô com a cabeça no 42, a gente tá hoje gravando 43, Entendi, então confunde o cara, né? Hoje é o 43. Hoje é o 43? Hoje é o 43, 43º episódio. E legal, galera, que assim, a gente começou no finalzinho de fevereiro deste ano. Quando a gente alcançar finalzinho de fevereiro do ano que vem, mais ou menos a gente estará com 50 episódios. Então aí vamos preparar alguma coisa bem legal, bem especial pro 50º episódio, que eu acho que vai ser bacana a gente bater essa marca aí. E depois a próxima meta é 100, né? Então dobrar a meta. Dobrar a meta. Isso aí. Tem umas métricas bem legais aqui que o... Eu acho que, Johnny, também teve um aprendizado, uma coisa que a gente descobriu esse ano, foi que o podcast é uma baita de uma ferramenta de network. De negócios, principalmente. Que, bem sincero, antes a gente começar a fazer, não tinha nem noção que poderia ter essa aderência como teve. E olha quanta gente legal que a gente conheceu esse ano, quantas conexões bacanas a gente fez através de convidados. Posso dizer assim que o podcast abriu muitas portas, né? Perfeito. Como ouvinte de podcast, um cara que consumia 9 horas de podcast por dia, eu entrei no podcast pelo flanco do entretenimento, então pela porta do entretenimento. E depois eu comecei a perceber que eu podia utilizar o podcast como ferramenta de aprendizado e agregar conhecimento, enfim, de me educar. E esse foi a segunda grande utilidade do podcast. Mas eu não conhecia essas outras facetas do podcast, digamos assim. Ferramenta de network, você
conseguir melhorar pessoalmente, melhorar as tuas skills, né? Buscar informação, passar informação, essa questão de você conseguir empoderar outras empresas, outras pessoas a produzir conteúdo. A gente teve exemplo interno aqui que nos falaram, olha só, a gente começou, mas depois viu que porque faltava algumas coisas, a gente não conseguiu continuar. E aquilo que eu sempre encorajei vocês têm o conteúdo, agora basta a vontade para gravar. Porque nada mais pode ser um limitador para a gente fazer isso, né? E a evolução tem a ver com isso. E você ter, acima de tudo, além da faca e do queijo, como o próprio Flávio Augusto diz, que faca e o queijo para nós o que é? Ter a internet, a plataforma, ter o Zoom aqui, o gravador, ter o microfone bom e tal. Mas de nada adianta a faca e o queijo se não tiver fome. E a fome é a nossa vontade de fazer. E se a gente tem o conhecimento, basta ter a vontade. Eu digo que o maior poder do ser humano, de todos, maior poder mesmo. Qual é o teu maior poder? Cara, o maior poder de qualquer ser humano é a vontade. Se ele não tem vontade, ele não começa nada, ele não termina nada. Então é a vontade que nos move. Bom, bem colocado. Johnny, tem aí os frutos, você começou no início da conversa falando sobre isso. É bem importante para nós, que eu acho que isso fez com que a gente entendesse o poder da ferramenta. Quais foram os frutos, onde a gente chegou? Na prática, tu diz, né? Porque a gente primeiro começou querendo passar conteúdo despretensioso, entendia que a ferramenta era mais usada para entretenimento e começou a perceber, falando nisso, a questão de perceber como que a gente pode usar também o podcast como uma ferramenta de comunicação interna da empresa, levar conhecimento, um endomarketing, por exemplo, é uma coisa que eu não sabia que o podcast poderia ter esse poder. Mas falando dos números, dos frutos, você fala mais com relação quem a gente atingiu, por exemplo, a gente teve o Matheus, que é do Rio de Janeiro, que jamais a gente teria ele como um credenciado ou o contato dele. Ele entrou no Spotify lá e digitou móveis planejados, marcenaria. Entendi. E nos encontrou. O podcast foi mais um canal de venda, mais um canal de conexão da WePlan com o seu público, com o seu cliente, enfim. Então eu recebia lá os prints das conversas que vocês me mandavam e é muito gratificante você ver que é mais um canal. Então, quando aquilo que o Renan falou, a gente falou sobre o podcast para alguém que já estava no mercado, nos desencorajaram. É que talvez as pessoas, as empresas encaram isso como tudo ou nada. Ou seja, não, vamos parar de Instagram, vamos começar a produzir. Não, cara, é mais um canal. Diversificar os canais. Diversifica. Exatamente. A gente tem hoje alguns canais de aquisição de novos credenciados, a gente recebe os leads, a gente qualifica pra gente ir fazendo contato, mas o podcast foi uma coisa que nos surpreendeu. O quão qualificado ele já traz esse lead pra nós. Então, quando a pessoa vai lá, escutou o podcast da WePlan e entrou em contato com nós, é basicamente para assinar o contrato. Bem muito qualificado. Tem toda a história construída desde o zero, então qualquer dúvida que a pessoa tem, ela já tem a resposta pronta, só basta ela procurar e ela vai encontrar dentro dos episódios uma resposta para cada dúvida que ela tenha. Então isso faz com que as pessoas que entrem no seu negócio venham realmente engajadas. Olha que legal, o que colabora com isso que você falou, Diego? O segundo episódio mais ouvido é o episódio número 1. O que é a WePlan? Então, ali que as pessoas vêm buscar conhecimento, buscar conhecer a empresa, e aquilo que eu sempre falei para vocês, ninguém vai conhecer ou entender melhor o propósito da WePlan ou as pessoas que fazem a WePlan do que conhecer quem faz, ouvir vocês falarem sobre isso. E o segundo, inclusive, é quem faz a WePlan. E o segundo o terceiro. Terceiro é como nasceu. Quarto, para quem é a WePlan. E quinto, como funciona a WePlan. Aí, no como funciona, ou seja, tudo sobre a WePlan. E é o que a vida da WePlan tá ali. Aquilo que eu falei pro Ismael no começo, vocês têm muita coisa para explicar, muita coisa para falar. O mercado precisa conhecer essa nova realidade. E aqui tá a prova disso. E como já diz a nossa introdução aí, que o Renan fala, que é um conteúdo aberto, sem meias palavras, conteúdo direto.
Nós mesmos falando, no início a gente até queria alguma produção maior, e a gente viu que a relevância ela acontece, as pessoas se conectam com você quando você tem a maior proximidade com elas. Eu passava isso lá no período que eu estava na loja, eu passei por isso quando eu fui fazer um orçamento. Quando o cliente se conecta, a gente teve casos recentes aqui, lá de Alagoas? João Pessoa na Paraíba. João Pessoa, que a pessoa ouviu o nosso episódio, não parou de ouvir, ouviu todos, inclusive uma das maiores audiências dela ali, ela ouviu todos os episódios e se conectou com nós. Preciso fazer parte desse pessoal, preciso entender como funciona. E olha que legal, cara. Que nós falamos a mesma língua. É que eu acho que veio um ponto porque, vamos lá, às vezes tu buscou uma empresa, legal, quero conhecer, tô gostando, tô me identificando, mas tu olha muita coisa institucional. E aí quando tu vai pro podcast, cara, é uma coisa próxima, é quente, porque tu tá ouvindo as pessoas que realmente fazem parte dessa organização falar o que elas sentem, o que elas acham, qual que é o posicionamento, até o tom de voz, como que é expressado isso, que tá lá no site, que tá lá no Instagram, que tá muitas vezes em materiais que são institucionais. Isso é uma dica, inclusive, é um aprendizado que a gente teve aqui, a gente quer compartilhar com a comunidade, com as outras empresas. Tem empresários nos ouvindo agora, tem muitas pessoas, muitos parceiros, muitos amigos aí, que inclusive a gente já convidou para o podcast. A gente deixa esse aprendizado que a linguagem que você utiliza nas outras mídias, ela é uma linguagem mais formal, mais coloquial, ela não expressa tão bem aquilo que a empresa faz. E a gente estava falando agora, pouco em off, que loucura, a gente entra às vezes no site da empresa, no Instagram, e a gente, mesmo assim, não consegue entender o que ela faz. Não tá nítido, não tá claro. Então, primeiro melhorar essa comunicação nas outras mídias, dizendo exatamente o que você faz. Uma tagline, uma frase dizendo WePlan. Móveis planejados e transparência, enfim, agilidade. Seja sucinto, seja prático. E, em segundo lugar, falar sobre isso. Então, hoje, quem chega na WePlan, e aconteceu muito, né? Inclusive, tanto novos clientes, como novos credenciados, como, inclusive, parceiros de negócio chegaram pelo podcast. A primeira via foi o caminho do podcast. Porque ali eles entraram e sentaram... Imaginem vocês agora entrando e sentando numa sala e participando de uma conversa. Quem ouve um podcast se sente assim. E depois, quando ele chega para conversar com o Renan, com o Ismael, parece que é um amigo do longa data. É um cara que já te deu um abraço, ali já te deu um aperto de mão, já é um cara, um lead muito mais quente que a gente fala. Então a gente viveu isso, essa experiência de receber contatos exclusivamente pelo podcast e que consumiram tudo sobre a WePlan e não tiveram dúvidas. Aí que mora a grande sacada. Não me restam dúvidas. Depois que eu ouvi esses podcasts aqui, eu sei o que vocês fazem, eu sei que eu quero participar disso e eu quero me conectar com vocês. Como eu faço para me conectar. Então é mágico nesse ponto. O recurso do vídeo, que agora a gente entrou no YouTube também, ele aumenta ainda mais isso. As pessoas, além de estar te ouvindo, vão estar te vendo. E essa sensação de proximidade, do carisma, ele aumenta ainda mais. Então, que bacana mesmo, esses números são bem gratificantes. E a questão de conexão, para 90 dos nossos fãs, ou seja, dos nossos ouvintes, o nosso podcast foi o mais ouvido. Então, para mim, isso diz duas coisas. Primeiro, é o que tem mais utilidade no dia dela. Primeira coisa que me fala assim mais alto. E segundo, uma coisa que pode ser, mas eu não tenho certeza, isso a ferramenta não entrega, mas eu acredito muito que a gente está ajudando no ecossistema do podcast no Brasil e fora. Com certeza. Porque pode ser que muitas dessas pessoas começaram a consumir podcast por causa do podcast da WePlan. E aí se tornou o primeiro mais ouvido dela na lista. Exato. Muito provavelmente porque ela entrou para essa mídia por causa do podcast da WePlan. Então olha a nossa responsabilidade e a nossa social. Influência. Eu particularmente não tinha muito hábito de ouvir podcast. E aí quando a gente começou a gravar, eu fui procurar outros podcasts e, cara, peguei gosto por isso e hoje sou um ouvinte. Olha, eu tenho lá uma lista de uns 4, 5 podcasts que eu sou realmente rotineiro lá, entrando e ouvindo os episódios.
Maravilha, a gente tem outras métricas aqui. Vamos falar agora da parte do YouTube. Então, a gente entrou pro YouTube agora dia 21 de outubro, ontem. E a gente percebeu que essa é uma mídia que ela é muito mais poderosa. Lembra que eu comentei que, beleza, a gente tá no podcast. Podcast é uma mídia pouco ouvida no Brasil, ainda pouca gente consome podcast. Mas YouTube, vídeo, a galera tá lá o tempo todo. YouTube virou a nova TV, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aí já em torno de 6 episódios em vídeo. E a gente tem aqui um top dos tops, né? O episódio mais assistido no YouTube até então. Cara, falando nisso, ouvi no final de semana agora o episódio que gravaram com a Thalita. E parabéns, ficou muito bom. Eu não consegui participar e não consegui escutar logo que foi lançado. Final de semana eu olhei pelo YouTube. Cara, ficou animal. Parabéns mesmo. Muito é bom. Uma forma de se manter atualizado dentro da própria empresa. Que loucura. Do marketing. Ontem a gente tinha o William Bonner na TV e eu mandei pra vocês a foto. Quando eu quero descomprimir e tal, eu jogo o nosso episódio na TV, fico na sala, então assistindo o nosso episódio. Então a nova TV é o conteúdo sob demanda, aquilo que você escolhe assistir. Exatamente. E a gente tem aí um episódio que tá no top do YouTube, então com 51 visualizações. Cara, eu acho que esse número de visualizações é mais que o dobro do que tem no próprio Anchor. Então, desse episódio. Então, é o podcast sobre comunicação. É Comunicando que a gente se entende. Podcast com o Juliano. E o curioso, Juliano Dani, que será que as 51 pessoas que assistiram esse podcast são as mesmas 30, 40 que assistiram lá? Isso que é legal. Dobra a... entendi. Provavelmente não. A maioria das vezes não. Eu acredito. No caso, eu vou lá, escuto e depois vou e assisto. Mas é porque a gente tá Viciado. produzindo. A gente tá produzindo, aí tu vai lá e tu vai ficar vendo o que tu faz errado. Se tu ficar encostando a barba ou falando né, ou se encostando. Lembra Então, do teu amigo que falou assim, eu não escuto pelo podcast, pelo Spotify, eu vou só no YouTube. Então tem muita gente que usa o YouTube como ferramenta pra ouvir só. O vídeo fica até tocando lá, mas ele capta só o áudio, ou seja, deixa o YouTube numa outra aba do navegador e fica só consumindo conteúdo ali. Eu também já fiz muito disso. Então, para ver, a gente foi atrás de uma plataforma, eu fui atrás de uma ferramenta que converte os nossos podcasts em vídeo. Que loucura você gravar um áudio e ter que converter o áudio em vídeo. Mas como assim? Que mágica é essa? Não quer dizer que a gente tá materializando as pessoas que só tem áudio em vídeo. Mas pra galera entender, a gente transforma o áudio num videozinho do YouTube pra ter ele em outra plataforma. Então isso é uma coisa também que a gente aprendeu mais recentemente, que o YouTube é poderoso, assim, pra disseminar conteúdo, pra engajar, pra trazer, como a gente fala, mais um canal, mais uma diversificação, mais um local onde a gente está agora, seja em áudio somente ou seja em vídeo também, a gente está no YouTube. Johnny, aquela pergunta vai sair? Quais são os big numbers da WePlan? O pessoal tá assistindo muito PrimoCast. PrimoCast, né? A gente gostaria também de trazer alguns números da WePlan do ano, enfim, do que a gente está produzindo até o momento. O Diego e o Renan levantaram aí esses relatórios. Acho que é importante também. A gente tem uma missão que é da transparência, que é levar realmente tudo que a gente está produzindo aqui para o nosso público, para quem nos ouve. Então, é contigo. E também acho que não só a gente dá um panorama geral de como a WePlan está hoje, né? Quais foram os números que a gente gerou, mas acho que também foi um ano de muito aprendizado aqui dentro. Vamos falar um pouco interno, né? Na nossa equipe, entender também do mercado, entender sobre cada vez mais a gente achando o nosso lugar no mercado, olhando para o nosso posicionamento, aprendendo que de fato é um grande ecossistema que a gente está fazendo hoje, que a gente está movimentando, porque a gente fala de indústria, a gente fala de transportador, inclusive todos eles passaram pelo podcast esse ano e foi muito importante isso. Então a WePlan hoje ela acaba gerando oportunidade para vários players.
através dela. Seja os arquitetos, designers, projetistas, seja lá as equipes de montagem, as fábricas, as transportadoras. Então, cada vez mais a gente está tendo consciência também dessa responsabilidade que a gente tem. E o quanto a gente ainda tem para levar para o mercado. Quanto a gente tem ainda para crescer, para fazer, para melhorar, para fazer com que a WePlan, além de levar benefício para o cliente final, que é o centro das atenções, que está no centro de tudo, né, que a gente está fazendo aqui, mas que a gente possa melhorar muito a vida das pessoas. Inclusive, a gente vem conversando muito aqui, que a gente quer também dar o start no braço da WePlan Educação, que a gente possa abrir, seja treinamento para a área de montagem, vou até usar um pouquinho do nosso espaço aqui hoje para falar, porque, cara, vamos lá, hoje a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada no mercado, falando propriamente de montagem, montador de imóveis. E a gente viu que é uma forma também da gente mudar a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque hoje, cara, se paga-se muito bem para o serviço de montagem. É aquela lei também da oferta e da demanda. Só que muitas pessoas não sabem que existe, por exemplo, esse trabalho. Que existe tanta oportunidade dentro desse mercado como vem acontecendo. Então a WePlan tem esse propósito, a gente quer, quanto antes aí, colocar, rodar um curso, por exemplo, de montador, para pessoas aí que podem vir se qualificar, já ter demanda que a WePlan está gerando, e poder aí mudar a vida da família, cara. Muitas vezes está lá já há anos, num chão de fábrica, ou trabalhando, enfim, em alguma outra coisa, e do nada aí aprende a montar, se qualifica nessa área, leva a sério essa profissão e pode, dar um salto financeiro bem significativo. Então, eu acho que foi um ano aí de muita reflexão, um ano de muito debate, de reuniões realmente que a gente quebrava a cabeça aqui dentro para entender, sabe, Johnny? Assim, falando agora para ti, porque tu é o nosso cara aqui do podcast, mas muitas vezes não tem noção de tudo que a gente conversa internamente nas reuniões. E te digo assim, cara, a gente falou muito sobre isso. Dessa ideia do ecossistema, dessa ideia... O Diego, a gente validou algumas coisas, o Diego mesmo deu treinamento e formou nessa parte de imóveis planejados duas meninas que estão se formando em arquitetura e que através do nosso treinamento já conseguiram empregos em outras lojas, então isso foi muito bacana. Isso nos faz cada vez mais entender um pouco do nosso propósito. Cara, tem uma oportunidade muito grande de a gente levar conhecimento para as pessoas e poder ir inserindo elas dentro do mercado, que é gigantesco, que tem muita oportunidade aqui dentro. Cara, eu tenho que pegar esse gancho, porque qual foi a primeira ideia, Ismael, a primeira intenção que a gente teve fazendo podcast? Assim, a síntese, por que a gente começou a fazer podcast? Tu lembra o porquê? Motivo, o propósito do podcast? Era educar. Educar? Desde o início era educar e, claro, levar o nome da WePlan, porque a gente sabe que é uma ideia muito boa, disruptiva, e que a gente gostaria que a maioria das pessoas soubesse. Tanto o cliente como pessoas que estão iniciando no mercado ou como já está no mercado há bastante tempo. E aí, como a gente levaria isso para frente, já que a gente está iniciando tudo, o Instagram é recente, não somos digital influencers, ou a gente não teria uma condição de propagar isso de uma forma mídia, né, com valores altos empregado. Então, acho que se cumpriu a missão do podcast e a gente não vai parar, realmente vai trazer um volume muito maior de conteúdo. Eu puxei esse gancho porque a gente começou de uma maneira despretensiosa quanto a negócios. Vamos falar assim, a gente não começou o podcast para vender podcast, para vender conteúdo, para vender... Não foi uma intenção mercadológica. Mas aí a gente pode trazer o que isso nos trouxe de gratificações, ou seja, o que nos trouxe de frutos. Quando o Renan comentou dos frutos, a gente teve aí... Você pode comentar... Pelo menos que eu notei aqui, tá? Novos credenciados. A gente teve fornecedores que se conectaram conosco, porque a gente fez episódios com alguns fornecedores, outros fornecedores se sensibilizaram, com isso nos procuraram, e a gente teve parceiros de negócio que... Parceiros de negócio, bons, né? Parceiros de negócio que tem um valor
Com negócios efetivados, né? É bem importante Perfeito. a gente mencionar que veio através do relacionamento, através do lá, claro, que daí tem toda a maturação, tem todo o nosso papel que é importante de realmente informar, fazer as reuniões, mas tivemos frutos que jamais esperaria dentro. Exato, bom, a gente teve esse ano, né, Johnny, uma viagem que a gente fez a Serra Gaúcha e conversando com algumas empresas, e eu acho que esse que é o ponto bacana, porque, vamos lá, nós estamos no mercado de móveis planejados aí há mais de 10 anos. E sempre fazendo o quê? Cara, trabalhando, olhando pro nosso umbigo ali e fazendo acontecer. O serviço do dia a dia. Exato. Mas eu acho que a WePlan virou uma chave na nossa cabeça que é justamente isso. E é legal porque conversando, o Johnny vai lembrar, conversando com esses players que a gente se conectou, de dizer assim, cara, é um mercado gigantesco que a gente precisa falar para as pessoas que aqui dentro tem muita oportunidade. E de fato, o mercado moveleiro tem muita oportunidade. Só que muitas vezes as pessoas não sabem disso. E é legal também a gente ver esses grandes players que a gente pôde conversar comprando essa ideia com nós. E inclusive dizendo que o ano que vem a gente vai estar junto para cada vez mais fomentar esse canal, cada vez mais levar esse tipo de conteúdo. Porque sempre foi um mercado muito fechado, muito conservador, né? Isso vem das fábricas até a ponta. E eu acho que a gente está vindo um pouquinho na contramão disso tudo. Mas o mais legal é ver que esses players que até então são conservadores estão olhando, peraí, eu acho que a gurizada aí tem razão, cara. Vamos criar força nesse mercado aí, ao invés da gente se proteger só aqui. Vamos falar sobre o nosso trabalho, vamos falar sobre as oportunidades que geram. E não tanto olhar como concorrentes, como... né, unir forças mesmo, acho que isso é bacana. Menos paredes, mais conexões. Mais conexões, exato. Então, a nossa retórica mesmo foi... A gente quer levar conteúdo, a gente quer levar conhecimento, a gente quer levar educação para elevar o mercado como um todo. E aí, sim, tem espaço para todo mundo, mas assim, o mercado ganhando como um todo mundo ganha e a gente vai estar fazendo nosso papel, nosso propósito. Mas interessante é saber que a gente começou sem pretensões. E assim, uma coisa que chama muita atenção é que se tornou uma boa ferramenta de negócios. A gente percebeu. Então, isso que nos chama atenção para conseguir seguir em frente, qual é o ponto que eu queria chegar? Imagina se no começo a gente quisesse colocar isso para uma pauta de gestão e tentar trazer números, antever números e dizer, não, a gente vai investir X e o retorno estimado é Y, a conta não vai fechar nunca. É uma loucura fazer isso. Mas o que a gente faz, o que a gente consegue construindo o carro durante a estrada, ou seja, construindo o avião durante o voo, que foi o que a gente fez no podcast. Sim. Com o que tinha, do jeito que dava, começando para ontem. A gente descobre coisas que a gente não consegue antever na etapa do planejamento. A gente não consegue... Como que a gente ia saber que esses frutos iam chegar sem fazer? Possível. Não tem como. Como que a gente vai trazer métricas de meu podcast vai ser o mais ouvido ano que vem e ele vai gerar X de receita no outro ano? Não tem como. Só existe um jeito de saber disso, é fazendo. Então essa que é a questão que a gente quer trazer, que é encorajar... Tendo histórico, sabendo o que vende, o que realmente é possível a gente fazer nesse curto tempo que nós temos, quem que é interessante trazer para a mesa, que tipo de conteúdo, quem que a gente quer atingir. Isso nos deu a base. São 43 episódios que vão fazer agora sim a gente dar um passo maior, trazer parceiros para o nosso podcast, eles terem um espaço, que talvez a nossa próximo passo é esse, a nossa evolução, e fazer com que realmente o podcast comece a se tornar, sim, um negócio, mais um braço dentro da WePlan. Importante que a gente tinha o caminho, a educação e a vontade de educar. Então, a gente tinha um caminho claro. Então, agora a gente está trilhando ele, né? Abrindo cada vez mais estrada pra gente continuar percorrendo. Mas deixa eu voltar aqui que eu fugi um pouquinho dos números, né? Que eu acho que é bacana a gente falar. Cara, então, além disso tudo que a gente estava mencionando aqui de aprendizado e de descoberta desse ano, o WePlan teve sim também números interessantes. A gente foi muito feliz aí no crescimento. A gente teve um crescimento aí acima de 220%. A gente vai fechar aí o ano com um faturamento na casa de 2 milhões e 700, então um número bem bacana, né, referente ao período do ano passado que a gente fez.
Dobramos a meta. Dobramos a meta, né? Isso aí. A gente teve num total aí de 58 contratos que a gente fechou esse ano com clientes. Então, se a gente pegar um histórico total também, desde o dia 1 da WePlan, vale lembrar também que a WePlan nasceu no meio do caos, no meio de uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer. Foi quando a gente deu o dia 1 aqui na WePlan. E a gente já gerou aí, do início da WePlan até agora, que a WePlan nasceu em maio de 2020, a gente já gerou aí mais de 3 milhões e 400 mil reais em negócios. Então, são números bem exponenciais. Além disso, também gerando mais de 700 mil de receita para os nossos players, arquitetos credenciados, né, que adicionaram novas verticais de receita em seus escritórios, novas linhas de serviços, e também para profissionais da área de montagem. Então esse número é pegando esses dois players, né? Não estou entrando aqui em mérito de indústria, em mérito de transporte também, enfim, outros serviços, pegando mais esses dois players ali. E o total da WePlan até agora, a gente vai bater aí, já no início de janeiro, 100 contratos fechados. A gente tem hoje um número aí de 93 contratos efetivados. A gente está gerando aí num total e num ticket médio de contratos em torno de 28 mil reais, fica mais ou menos nisso. Então, assim, são números bacanas. A gente cresceu a equipe também interna aqui. A gente reduziu o nosso número de credenciados, posso falar para vocês, mas por uma questão de aprendizagem também, que foi o que a gente estava mencionando aqui, foi um ano de muito aprendizado. E sim, cada vez mais acertando a mão também no perfil de pessoas que a gente precisa hoje para criar esse ecossistema muito forte e levar isso realmente com muita responsabilidade para dentro das casas, para entregar para o consumidor final. Então, cara, foi eu acho, um ano aí de muito desafio. Olha, posso dizer assim que quanto aperto, quanto desespero, quanto suar frio, porque os desafios eram inimagináveis. Jamais eu imaginei que a gente ia ter tanto desafio assim. Mas eu também descobri uma coisa, que a gente é muito forte, a gente é muito corajoso, a gente tem muita resiliência. E a gente tá muito engajado com o propósito. E, cara, quando tem o propósito na ponta do barco ali, a gente passa aí por qualquer maré alta, por qualquer tempestade. Então, foi bem bacana, cara. Capacidade de se reinventar todo dia, se necessário. Também. Então, a resiliência em alguns processos, mas ao mesmo tempo sempre entendendo. Fez isso, não deu certo, muda, melhora, faz diferente. Não existe uma resposta certa, não é? Não existe a receita do bolo mágico que todos vão na internet procurar. Como ganhar dinheiro em 30 dias, sem investir, sem trabalhar. Cara, isso não existe. Não existe. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, essa questão que está no DNA de todos nós aqui é saber o tempo todo como melhorar. Nós fizemos... Esse copo ficou bom, legal, agora vamos fazer ele melhor. A gente tem que ter essa consciência do tempo todo estar melhorando. A gente sempre sabe que é possível melhorar. Hoje, com as condições que tem, no momento que tá, o melhor que eu posso fazer é isso, mas amanhã eu tenho que fazer melhor. A gente fala que a gente tá todo dia tentando, quebrando a cabeça para dizer, cara, como é que a gente pode fazer melhor, mais rápido, né? E com melhores custos. Então, é uma coisa que a gente quebra a cabeça diariamente com a equipe para... E talvez a principal virada de chave da WePlan foi identificar o propósito real que nós estamos aqui. E foi esse ano que a gente realmente conseguiu identificar isso. A gente passou perrengues em 2021 que nos deram a base para iniciar 20, no caso, para iniciar 21 com algumas estratégias traçadas. Eu lembro que quando eu entrei em outubro de 2020 no entrei na WePlan, levava-se a ideia de uma nova marca de imóveis planejados, que iria fazer uma diferença no mercado de imóveis, e a gente foi se redescobrindo e entendendo que a gente, assumindo cada vez mais que a gente é na posição de uma plataforma de soluções em imóveis planejados, e não mais uma marca nova. Isso a gente pode trazer também outros parceiros para a base. Hoje a WePlan, então, como a gente já menciona aí em alguns episódios, tem 4 parceiros que produzem, 4 indústrias, grandes indústrias com grandes nomes no mercado, já consolidadas.
Então, a gente consegue diversificar o nosso mix, consegue direcionar o fornecedor para o credenciado correto e também para o empreendimento certo. Eu tenho um empreendimento que ele é com um time mais rápido, um produto mais acessível. Sim, temos o produto, a gente já falou sobre solução. A gente virou um apaixonado, de fato, por solução. Criar novas soluções e dar novas oportunidades. E isso faz com que a gente também saia da zona de conforto, deixe um pouquinho de lado os nossos gostos, as nossas vontades. A gente tem que fazer a solução e às vezes, se adequar ao investimento do cliente e ao time da obra. Então, eu acho que essa virada Bem de colocado. plataforma, de solução. E, cara, isso só nos dá mais combustível de buscar novos itens de mix de produto. Daqui a pouco a gente vai ter, sim, Entregar outras soluções. outras soluções, imobiliário solto ou alguma coisa que complemente o móvel e entregue a solução cada vez mais completa. Porque a gente já assumiu esse papel. E até eu e o Ismael, a gente conversou essa semana. A gente faz muitas reuniões com arquitetos, profissionais da área. A nossa semana se resume muito a isso. E cada vez fica mais claro pra gente também da importância hoje do nosso modelo de negócio, porque de fato as coisas mudaram. E mudaram de uma forma muito rápida. E, enfim, hoje é muito profissional no mercado, é pulverizado, e muitas vezes as pessoas, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então a Eplan acabou criando mais uma vertical de atuação. E isso é muito importante. Por isso que a gente tem que estar aqui comunicando para as pessoas saberem. Porque às vezes vai ter aqui uma pessoa ouvindo nós aqui falar, pô, eu tenho lá meu primo, meu irmão, um amigo, um conhecido que é arquiteto e que eu sei que não tá também muito fácil ali no mercado, porque de fato tá... É difícil. É difícil para todo mundo. Mas olha, de repente, a solução da Eplan pode fazer sentido para ele e pode ajudar muito ele lá no dia a dia. Então, por isso que é uma missão que a gente tem aqui, é comunicar cada vez mais isso que a gente faz. Porque de fato a gente tá gerando aí boas oportunidades. É isso. É isso aí. E aí, Eu queria agora, aqui a gente já riscou a pauta, já falou tudo que a gente precisava falar. Acho que agora a gente podia entrar num momento mais descontraído aí, então eu queria fazer uma pergunta para vocês, pegar vocês de surpresa aí. E Eu vou perguntar primeiro pro Ismael, mas Erro. errou. eu não sei se você trouxe essa ideia para o Eplan antes ou depois que a gente teve a reunião aqui sobre o podcast, primeira vez. Mas quando eu mencionei sobre precisamos falar sobre isso, precisamos ter um canal para falar sobre isso, precisamos fazer podcast. Eu já sabia, já acompanhava vocês e vi os conteúdos que vocês faziam nas mídias sociais. Qual foi a tua primeira reação? O que você pensou? O que você imaginou? E qual era a tua expectativa quanto a isso? Com certeza a expectativa jamais seria de trazer resultados como trouxe. Mas a gente sabia que na minha percepção, eu entrei já com essa, talvez com todo o gás que eu tinha para gastar na época, de comunicar, de fazer com que alguém soubesse da Eplan. Alguém que não fosse limitado à nossa rede de relacionamento ou quem estivesse próximo, que eu e Ismael falar sobre a Eplan. A gente fez inúmeras reuniões, mas eu sabia que alguma ferramenta que impulsionasse isso faria nós chegar mais longe. Eu acho que, no geral, é isso. Mas... Legal é que você tinha o único ingrediente que eu acho que é necessário, que é a vontade. Então você tinha muita vontade de falar, você tinha propriedade, propriedade, enfim, do conhecimento. Do ramo, enfim, e tinha muita vontade. Então bastou aí a gente alinhar a questão de ferramenta, enfim, ou seja, você tava com a fome, aí a gente foi procurar a faca e o queijo, certo? Parecia um vulcão em erupção, né? Preciso comunicar, preciso falar. E sendo bem sincero, então, agora, René, é a hora de dar risada mesmo, assim. Cara, esses loucos aí chegaram pra ti, vamos fazer um podcast. Qual foi a reação, assim, tipo... a gente sabe que na nossa região é bem menos consumido que no Brasil todo. Sim. É uma mídia muito nova, é um formato, como você mesmo falou, que depois que você começou a produzir, você começou a virar um consumidor muito mais... Sim, exatamente, cara. Pô, total, assim. Eu acho que assim, acho que quando o Ismael veio com a ideia,
a gente tem a gente aprendeu a ter esse pensamento, essa visão, de dizer assim, cara, vai lá e testa, vamos fazer, faz acontecer e depois a gente organiza, né? E foi isso que foi feito e nos surpreendeu assim de uma forma muito positiva. Tanto é que estamos aí com toda essa consistência em episódios e eu acho que assim, é um mérito muito grande, porque de fato é o primeiro podcast sobre imóveis planejados do Brasil. E a gente pode falar que é o primeiro podcast porque tem consistência. Não, exato, Johnny. E além disso, é aquilo que eu mencionei anteriormente. Num mercado no qual nós somos cria desse mercado, né? Que é extremamente conservador, cara. Eu volto a falar isso, é extremamente conservador. Então, foi uma baita numa barreira quebrada. Ainda a gente tá quebrando ela, né? A gente vem ainda derrubando e vai ter muitas ainda. Mas isso é motivo de muito orgulho, assim. A gente tá muito contente com isso. Os méritos são todos do Ismael aí, do Johnny, que puxaram à frente desse projeto e realmente hoje tá rodando. E é isso que a gente... tem uma coisa aí que é a coragem, né? A coragem é um adjetivo muito bacana. E é a coragem de fazer as coisas, é vontade aliada à coragem. Eu devolvo os méritos porque assim, tem muita gente que tem conhecimento, mas não consegue passar isso, não consegue falar, não consegue se desenvolver na comunicação. A gente começou muito duro e tá melhor agora, mas foi fácil para mim nesse ponto de ter pessoas que tinham, além do conhecimento, ter a didática de ensinar. A didática, e eu acho que isso é a grande força da WePlan, é ter pessoas que sabem ensinar. Porque se fosse feita de pessoas extremamente técnicas, duras, chatas, aquele cara que dá paulada quando precisa ensinar alguma coisa, o cara que não sabe ensinar, que não tem paciência, seria difícil vocês conseguirem se manter no mercado. Porque eu acredito que a principal missão da WePlan é mostrar que dá para fazer melhor, mostrar que dá para fazer diferente, mostrar que dá para fazer mais. E como que você mostra? Ensinando. Se você não sabe ensinar, você faz como? Num projeto como esse, cara, se tu tem uma coisa de ego, pega esse ego, joga no lixo, porque totalmente te muda aí tua forma de olhar para as coisas. Cara, é colaborativo, é aberto, é de atitude, é isso aí também. Pô, óbvio que os primeiros, cara, a gente tava lá todo atrapalhado, a gente falava... Só que talvez num cenário diferente seria o quê? Cara, corta isso aí, termina, porque não tá legal, vocês não estão passando vergonha com esse trem aqui e vamos fazer outra coisa, vamos vender imóvel que a gente sabe fazer. Fácil. Porque é muito fácil, cara. Desistir é fácil. Ou Exatamente. procurar porquês ou empecilhos ou impeditivos. Exatamente. Como que você defende isso para outras pessoas se você não fez ou não experimentou, não sabe qual é o caminho adiante? Ou seja, a gente, falar bem a verdade mesmo com o podcast, a gente foi levando os trilhos na caçamba e a cada novos passos a gente jogava lá na frente e montava. E caminhava mais 10 metros. Então é assim que é um aprendizado para muitas coisas que a gente pode levar para o âmbito corporativo, para várias coisas. Demais. Que a gente vai chegar na mesa aqui e não vai ter as respostas, pessoal. A gente não vai ter as respostas. A gente só vai conseguir ter elas durante o caminho. E se a gente não fizer o caminho, muitas vezes a gente não consegue. Não consegue ter métricas, não consegue ter respostas. Então realmente é uma coisa, aquela coisa de MVP, de startup, extrema incerteza. É fazendo que se aprende, é aprendendo que se melhora, é melhorando que se evolui, é evoluindo que se consegue chegar a alguma coisa final. Enfim, então acho que... Falou muito bem, todos esses pontos aí. Um ponto bem importante que é o resultado. Então o resultado é a cura. Se deu resultado, se está dando resultado, se a gente conseguiu fazer o primeiro episódio, foi relevante para um, para outro, isso começa a ser um exemplo para toda a equipe, para todos que estão participando. A gente recebeu pessoas querendo participar do nosso podcast. Olha só que legal, antes a gente estava procurando gente para, tu quer participar? É bem legal, vai ser tranquilo. Dá uma força aí. Dá uma força aí para nós. Hoje tem pessoas querendo participar dos episódios. E eu tenho a certeza que a gente vai criar agora novas vertentes, por exemplo, mais técnicas, que o Diego e o Wesley da equipe vão tocar esse podcast com o Johnny.
Vamos chamar pessoas do setor que viram uma vertente onde a equipe ela é autodidata e, como você falou, sabe comunicar, sabe ensinar, sabe passar o conhecimento. E isso eu acho que vai ser o grande diferencial. A gente vai ter, às vezes, não só 1 hora por semana. Talvez a gente vai ter 4, 5 horas por semana com conteúdos diferentes, entregando muito volume realmente de conteúdo. Talvez a gente não lance 1 episódio por semana, 2 ou 3. Então, a evolução é isso, cara. Eu fico muito feliz que isso deu certo. E o mérito é de todo mundo, realmente foi... E o mais legal é a transparência. Isso não funcionou. Isso não tá legal. Assumir que a gente fez umas cagadas, a gente fez coisas que não ficou legal. Várias. Sem vaidade, sem sentimentos. Eu acho que um dos principais problemas que as pessoas têm em lidar com outras é que quando alguém vem te dar um feedback negativo, tu fica assim de... engolindo grosso. Tá me dizendo que eu tô fazendo errado isso aqui, que saco isso, o cara fica de mal com o outro. E a gente tem uma percepção diferente. Se alguém vem de fora e fala, cara, isso não tá legal, a gente para e pensa, será? Aí vai lá, revisa e, é verdade, cara. Pensando no teu ponto de vista, realmente não ficou legal. Então, sempre que puder deixar de lado vaidade, ego, cara, você vai conseguir evoluir. Senão, não. E isso não quer dizer nem um pouquinho que a gente seja... experts aqui em podcast. A gente tá deixando bem claro isso. A gente tá deixando claro que a gente começou extremamente ruim pra caralho, e hoje a gente tá um pouquinho menos pior. Mais ou menos por aí. Porque quem sabe, sei lá, daqui um tempo, aí sim a gente ter vamos dizer assim, uma plataforma que atinja milhares de pessoas. Hoje ela é bem específica, para um público bem definido, são pessoas que realmente estão engajadas. Eu costumo dizer, Diego, que podcast não é big data, pelo menos no ramo corporativo, assim, podcast para negócio, tá? Porque podcast para entretenimento é big data mesmo, é massa, é grandes públicos, isso coisa assim absurda. Mas para o ramo corporativo a gente está falando de small data. O que é small data? É você olhar mais para o indivíduo e não para o volume, a massa de dados que isso gerou. É o tiro do sniper. Exato. A gente consegue ter um sniper, uma arma que mira melhor. Ao invés de gastar mais balas, a gente gasta menos balas, porém a gente tem um tiro mais certeiro. E a gente consegue olhar melhor para cada indivíduo, para cada contato, para cada interação. Então, nesse ponto é bem diferente das outras mídias, né? Porque outras mídias é assim, disparo de massa. Exato. Sim. E é por isso que às vezes quem tá de fora e talvez ouça esses números pode até achar, mas não é tantas visualizações, cara, mas são todas visualizações com engajamento. São pessoas que realmente são no mercado, que têm interesse e que o resultado veio até nós. Foram clientes fits, foram profissionais que se conectaram com nós, foram empresas que se conectaram com nós de uma maneira ou de outra, mas que fez total sentido pro negócio. Diego, uma coisa que eu gosto de falar, complementando isso aí, é que o poder da ferramenta é enquanto nós vamos estar dormindo à meia-noite, 1h da manhã, alguém está ouvindo o podcast e comprando a nossa ideia, e na segunda-feira vai estar lá: pessoal, preciso saber como funciona o ePlan. Isso é fantástico. Não, e outra, cara, e se a gente muda, né? A gente o melhor pagamento, né? E meio que, se tu já fez diferença aí para 2 ou 3 pessoas, já tá pago, né, cara? Já tá valendo muito a pena. Então isso que é legal. E pra gente ir encerrando aqui, a gente vai abrir no nosso Instagram aí caixas de pergunta. A gente vai deixar também disponível ali nos comentários do YouTube, para que quem nos ouve ou para quem está tendo contato agora com o iPlan, com o nosso conteúdo, que deixe ali sugestões de conteúdos, de pautas para os nossos próximos episódios. Isso ajuda muito também, para a gente entender o que vocês querem ouvir, se é sobre móveis planejados, na técnica, sobre a Promob, mais sobre a arquitetura. Isso vai nos ajudar. E eu acho que outra coisa que seria bem legal também, as pessoas nos darem um feedback, é se tem alguma coisa que ficou no ar, talvez alguma dúvida, alguma resposta que não foi literalmente dada para essas pessoas,
Podem nos questionar, podem entrar em contato. Ou um episódio, por Isso, exemplo, que precisa isso. ser dissecado ali, né? Vamos falar sobre rapport, daí quais são as etapas do rapport, como é que eu começo a fazer isso? Um exemplo, tem muito conteúdo, a gente pode realmente pegar, grava mais um sobre tal conteúdo. Isso, Talvez a gente entrar foi muito mais superficial e mais a Isso, fundo. entrar mais a fundo em cada Porque em ferramenta. uma hora não tem como você falar, de fato, de um conteúdo que ele vai tão a fundo na técnica. Isso. Então, isso é importante. E acima de tudo, eu quero críticas. Momento tensão. Sim, pessoal, a gente quer que vocês nos digam se a gente está no caminho, tanto na questão do tempo, na questão dos temas. Então a gente quer ouvir também as críticas. A gente ouviu muitas críticas construtivas no começo que nos ajudaram a melhorar cada vez mais, mas aí a gente aproveita para aquele momento da caixinha de pergunta lá. Então deixe aqui suas críticas, sugestões, enfim. E é muito legal porque a gente vai usar isso para melhorar o conteúdo adiante. A gente já aproveitou para falar muito daquilo que a gente queria. Eu acho que a gente cobriu bem as pautas que a gente queria. Trouxe legal. todos os players do ecossistema, não faltou ninguém. Com certeza. Com exceção, talvez, de um cliente consumidor. Deu um verdade. case de sucesso, acho que é o único que Seria faltou. É um pouco mais difícil de conseguir fazer com que as pessoas realmente entrem na espontaneidade e falar sobre a sua experiência. Mas ainda vai existir. Sim, agora pro início do ano já vai ter também esse Então, tirando isso, a gente quer as críticas, comentários, sugestões. Então, a gente tem esse compromisso aí de melhorar cada vez mais. É isso. Certo. Fechou? Encerramos o ano, último episódio do Isso. ano. Valeu. Um Feliz Natal. Boas festas. Boas aí pra todo festas mundo. aí para todo mundo que tá nos acompanhando. Isso aí. Maravilha, galera. Um abraço. Falou. Valeu. Valeu, muito obrigado.